Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38. E depois Salmos número 127, o primeiro verso. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora Salmos de número 127, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga junto comigo: Senhor Jesus, o meu coração está pronto. Fala comigo nessa noite. Amém. Tome seu assento. Atos capítulo 10 é um divisor de águas. Pedro foi chamado por Deus à casa de Cornélio e ele estava pregando. Ele foi parar naquele lugar porque Deus queria romper a visão judaica do cristianismo, fazendo assim com que o evangelho alcançasse também os gentios. É no capítulo 10 de Atos que Jesus exemplifica a obra da redenção nas nossas vidas, porque é em Atos no capítulo 10 que Deus fala para Pedro: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. É a forma mais simples de nós entendermos a redenção de Cristo. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário para nos purificar de toda a imundícia. Antes da purificação, éramos imundos por natureza. Tínhamos a natureza caída, mas através do sangue precioso de Jesus, nós fomos salvos, passamos por um novo nascimento e agora somos purificados no sangue de Jesus. Atos capítulo 10, ele também traz o fato de que Pedro, com toda a sua liturgia, com toda a sua metodologia, ele quis vincular a ação de Deus à forma como ele gostava que fosse. Desde o começo, ele se demonstrou um tanto quanto frio, seco, com o fato de que Jesus o havia mandado à casa de um gentil. Ele chega lá meio que obrigado, e ele começa então um culto, e nesse culto ele vai fazer do jeito que ele gosta, como ele estava acostumado a fazer, do jeito que ele foi ensinado a fazer, do jeito que os apóstolos decidiram que tinha que ser feito. E enquanto ele ministrava e pregava, somente aqui, em mais nenhum outro lugar, no versículo de número 44 de Atos 10, a Bíblia diz que o Espírito Santo, olha como diz o versículo, e dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, Pedro não tinha acabado sua mensagem, Pedro não tinha acabado seu culto. A Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam naquele lugar. Não pense que o Espírito Santo está vinculado a uma forma de culto, a uma tradição de culto, há um jeito de culto. O Espírito Santo faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer.
O Espírito Santo trabalha na multiforme graça de Jesus, nas muitas formas. Nós nos reunimos aqui e temos uma forma de adorar. Isso não significa que a comunidade lá, ou a igreja lá, ou aquele país está errado porque não faz como a gente faz. O Espírito Santo, ele está interessado na forma de como você faz. Se o teu aleluia sai da alma, se o teu glória a Deus sai do coração, é isso que o Espírito Santo procura em nós, não uma tradição. Quando eu olho para esta situação, para este fato em Atos 10, o que me chama a atenção é a forma como Pedro resume de forma magistral a obra de Cristo nesse versículo. Ele diz: Deus ungiu Jesus. Deus ungiu Jesus. Deus ungiu com o quê? Deus ungiu com o Espírito Santo e com virtude, fala de poder. E ele vai dizer o que é que esse Jesus faz com a unção e a virtude. Porque, querido, a gente vive pedindo unção de Deus, a gente vive levantando a mão para o céu pedindo virtude, mas a questão é, para que a gente quer isso? O que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebe do Senhor? Então, Pedro explica isso, que o Senhor Jesus recebeu a virtude, foi ungido com o Espírito Santo, e aí ele vai dizer para quê? Ele diz: e andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Então fala daquilo que ele recebeu e da sua missão. Você não veio a este culto apenas para sentir, sei lá, um arrepio, um calor no peito, uma vontade de se alegrar. Não, você veio nesse culto para receber virtude, para receber poder, para receber unção, porque Deus tem pressa de fazer algo através da sua vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe de forma nítida. Então, ele traz esse resumo. Ele mostra que a ação de Jesus, porque veja, para libertar os oprimidos de Satanás. Então, a ação de Jesus não é apenas salvadora, mas também é libertadora. Quando a gente faz um paralelo entre Atos 10 e o Salmo 127, então a gente entende que uma casa só pode ser edificada pelo Senhor, pelas ferramentas que Deus nos dá. Então as ferramentas dadas a Jesus foi unção e virtude. Com a unção e virtude ele fez o bem e trouxe libertação. Dentro de um ambiente familiar, a gente também tem as mesmas ferramentas, unção e virtude. Para quê? Para promover a libertação. Se a libertação é promovida dentro do lar, logo, quem está edificando a casa não é aquele que mora nela, mas é o poder de Deus que habita naquele que mora nela. Então a edificação da casa é o poder de Deus dentro daqueles que moram dentro da casa. Quem está entendendo isso, diga amém. Então isso que o salmista está declarando, uma obra de edificação, de libertação, de salvação. E ele é enfático, ele diz: se o Senhor não estiver na casa, não edificar a casa, ele é claro, em vão trabalham os que a edificam. Você já teve a sensação de que às vezes você tenta fazer as coisas dentro do seu lar, não dá certo, o filho não ouve, o marido não dá a mínima, a esposa não liga para nada, parece que há um negócio ali? Por quê? Porque nós tentamos, dia após dia, edificar com as nossas próprias mãos. Quem edifica a casa é o Senhor, quem promove a mudança na casa é o Senhor. Então não use as tuas ferramentas, mas use as ferramentas que Deus tem para você. Então a gente olha isso e a gente vê que dentro da Bíblia Sagrada
existe uma porção de famílias em crise. Quando a gente vai lá no piso térreo da Bíblia, em Adão e Eva, a gente descobre que os dois deliberadamente decidem pecar. Eva come do fruto e dá para o seu esposo que estava ao lado dela, e ambos comem. E aí o Criador, o Deus do universo, vai visitá-los. E há um impasse deles na frente de Deus. Quem pecou? Não, foi ela, não foi ele, foi ela, foi ele, foi o diabo, foi a serpente, foi ela, fui eu. Há um impasse deles na frente do Criador. É igual aquela história, né? O casal que briga na frente da visita. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Graças a Deus. Mas tem casal, vocês acreditam? Tem casal que briga na frente da visita? Sério? Nunca viram? Eu também não. Tem casal que fecha o tempo, é na frente da visita mesmo. A patada come, o relincho do cavalo dá para ouvir de longe. O negócio é doido. Por quê? Porque é sem graça. Porque perdeu a vergonha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Pior do que brigar na frente da visita é quando Deus visita o lar e o casal briga na frente de Deus. O casal quer dizer para Deus quem é o culpado do que está acontecendo. Há um impasse entre eles. Adão e Eva, ele faz a mesma coisa, um culpa o outro. Mas graças a Deus que eu acho que aqui não tem. Quando a gente olha para Abraão e Sara, a gente também vê um impasse. Quando a gente vai em Gênesis 18, Abraão está lá próximo aos carvalhais de Manre. E a Bíblia diz que o sol estava na sua força maior. Era meio-dia. E lá naquela região dá picos de 70 graus. Então as tendas feitas com couro de animal mantinham o ambiente dentro da tenda aquecido na madrugada, que chegava a 0, mas mantinha fresco durante o dia. Então as pessoas ficavam dentro da tenda para se protegerem do frio à noite e para se protegerem principalmente do sol de dia. Mas sabe o que está escrito lá em Gênesis 18? Que Abraão estava na porta da tenda. Por que um camarada, meio-dia, está na porta da tenda, debaixo de um sol de 70 graus? Porque o negócio não estava muito bom dentro de casa, não. Eu prefiro torrar no sol do que ficar com essa mulher aí dentro. Só que nessa circunstância, os 3 anjos aparecem a Abraão. E Abraão corre lá dentro, como se já não bastasse o clima tenso, diz para Sara, diz, olha, faz aí um guisado e uns bolos para servir a visita. Eu acho que ela deve ter cuspido fogo. O clima não estava bom. Isso é tão verdade que quando o anjo diz para Abraão que ele teria um filho, ela lá dentro da tenda faz assim, tá bom. Ela riu, e esse rir dela foi um rir de deboche. E a gente entende por quê. Primeiro que ela diz assim, que já tinha cessado a sua fertilidade, e as mulheres entendem isso. E depois, no Novo Testamento, vai nos explicar que Abraão já era velho e amortecido. Então, quando o anjo diz lá fora, vocês vão ter um filho, ela racha o bico lá dentro. O Abraão, você está doido? Debochou do marido. Por quê? Porque existem crises na família. Os casais e as famílias da Bíblia não são diferentes dos casais que nós temos. Ou existe diferença? E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos. Falando de filhos, como o do sacerdote Eli, que foi conivente com todo o pecado dos filhos, a ponto dele morrer e os filhos morrerem. Poderia falar de Davi, que permitiu que tantas coisas acontecessem entre os seus filhos, incesto, assassinato, Absalão tomou o reino de Davi, o trono de Davi, depois é morto, enfim, tantas dificuldades. Por quê? Porque nós entendemos que o inimigo não brinca de ser inimigo. E você pode me olhar com a melhor cara de profeta que você tem. Todos nós
temos problemas nas nossas famílias, porque se não tivéssemos, nós não estaríamos na terra, nós já estaríamos no céu. Todos nós passamos por dificuldades, por problemas, e talvez você tenha entrado naquela porta com a sua família virada de cabeça para baixo. Mas eu li um versículo que diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com verdade, o qual andou fazendo o bem. O que diz o versículo? O qual andou fazendo o bem. Então Jesus anda fazendo o bem. Jesus andou na minha casa fazendo o bem. Jesus andou na minha família fazendo o bem. E o versículo termina aí, libertando todos os oprimidos do diabo. Jesus andou na minha casa libertando todos os oprimidos do diabo. Jesus pode andar na sua família libertando todos os oprimidos do diabo. Quem pode louvar a Deus por isso? A presença de Jesus traz libertação, traz milagre para dentro da sua casa. Jesus quer libertar as famílias, os oprimidos de Satanás. Às vezes você pode, é bem possível que sim, porque senão não falaria. É bem possível que você tenha pessoas dentro da sua casa que mudaram completamente, que já não são mais o que eram, que distorceram tudo, que cegaram diante do mundo e daquilo que o mundo oferece. Mas eu quero te dizer, Jesus pode libertar este homem, Jesus pode libertar esta mulher, Jesus pode. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um Jesus envolvido diretamente com as famílias. O primeiro milagre de Jesus, João 2, foi feito dentro de um casamento. Quando a gente vai ler os milagres de Jesus, está lá a libertação da filha da mulher cananeia. Eu preguei aqui no domingo passado. A gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente lê lá a ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha como mexe com a família. A gente vê lá a ressurreição do irmão de Marta e Maria. A gente começa a perceber como Deus ama a família. O perdão à mulher adúltera. Todos os milagres de Jesus, de alguma forma, atingem o seio familiar. E se Jesus trabalhava fazendo milagres nas famílias, eu quero te dizer que Jesus ainda continua fazendo milagre nas famílias. Vou mais longe, ainda existe milagre para a sua família. E eu vou dizer mais, esse milagre vai acontecer na sua família. Quem aqui já passou por um milagre na família, levante a mão. Milagre na família, aqui. Então para você que está esperando ter um milagre, te encoraja, olha quantos milagres Jesus fez. Levante a mão aqui, quem já teve milagre na família. Olha quantos milagres Jesus já fez. Essas pessoas estão aqui vivendo essa geração, essas pessoas estão vivas. Isso significa que Jesus está dentro dessa geração, porque Jesus vive no nosso meio, e Ele continua fazendo milagre nas nossas casas. Ele continua fazendo milagre nas nossas casas. E alguém talvez me pergunte, pastor, como eu posso então promover a ação de libertação lá na minha família? De que forma, pastor, eu posso ser instrumento de libertação lá dentro da minha casa, lá no meio da minha família? E eu quero começar, porque eu começo a pregar hoje, termino só final do mês, porque eu vou estar aqui todos os domingos falando sobre família, uma mensagem vai engatar na outra, porque o mês de novembro será o mês da família nessa igreja. Daqui uns dias vocês vão receber a informação da vigília da família que nós vamos fazer esse mês. Esse mês nós vamos romper. E quando a gente olha, e quando a gente se pergunta, como
eu posso me tornar um agente de libertação? Como eu posso ser um facilitador daquilo que Deus tem para mim e para a minha casa? Querido, um conselho que eu dou nessa noite, e que é muito difícil pregar sobre isso, mas tenho esta obrigação. O conselho é rompa com as tradições de pecado da sua família. Se nós queremos libertação na nossa casa, nós não podemos nos sujeitar aos mesmos pecados dos nossos ancestrais, daqueles que viveram antes de nós na nossa família. Nós não podemos fazer o que eles fizeram, nós não devemos ser repetidores do que a nossa linhagem já fez. Vou facilitar isso. O meu avô era assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, os meus irmãos são assim, é tudo assim lá na minha família, pastor. Todo mundo é igual. Quero falar uma coisa para você, pare com isso. Você não é o teu avô, você não é o teu pai, você não é a tua mãe, você não é o teu irmão. Você é um filho de Deus resgatado do pecado. Você vai ser alcançado. Melhor, vou mais profundamente. Você foi alcançado pela graça de Jesus. Eu vou dizer mais uma coisa que te faz diferente. Você está aqui nessa noite sentado ouvindo esta palavra revelada para o seu coração. Então, querido, se livre dessas tradições de pecados familiares. Não existe salvação em tradições familiares. Foi Pedro que escreveu um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. Jesus é suficiente na sua vida, Jesus é poderoso. Quando Deus olha para Abraão, e fique tranquilo, já já você vai entender. Quando Deus olha para Abraão, Deus tem um plano poderoso na vida de Abraão, que se tornaria o pai da fé, o pai da nação escolhida. Deus tem um plano. Então quando Deus vai se referir a Abraão, antes de mais nada, Deus olha para Abraão lá em Gênesis 12 e diz assim, na NVI diz assim: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você, antes que você me interprete mal. Eu não estou mandando você cortar o seu vínculo familiar, de jeito nenhum. O que eu estou falando é você cortar a influência familiar sobre a sua vida. É sobre isso que eu estou pregando. Porque o Deus que diz que devemos honrar pai e mãe, como diria Abraão, sai da casa do teu pai e do meio da tua parentela. O que Deus estava dizendo é: saia desta influência. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é tão grande, tão grande, tão grande, que você não conseguirá me ouvir no meio de tanta influência. E o pai de Abraão era um idólatra, e o lugar que Abraão vivia era um lugar de idolatria. Então Deus diz: o que eu tenho para fazer na sua vida é grande, mas a primeira coisa, sai daí, sai daí. E se você quer ouvir uma mensagem profética de Deus hoje, ouça: saia dessa influência. Saia dessa influência, é Deus que fala contigo.
saia dessa influência. Deus diz: eu quero ter uma nova vida para você, Abraão. Eu quero te dar uma nova vida. Livre, Abraão, dos pecados familiares. Então, pastor, como é que Deus trabalha? Vou te explicar. Não estou falando para cortar o vínculo, mas a tradição, a influência. Então Deus te tira, te fortalece, te enche, te ensina, te transborda, te batiza com o Espírito Santo, te dá poder e te devolve, para que você agora seja o que influencia, não mais o influenciado. Quem está entendendo isso? Gente, isso é muito poderoso. Guarde bem isso na sua vida e faça o maior esforço para entender o que eu estou pregando aqui. Eu te pergunto, você é influência ou você é influenciável dentro do teu círculo familiar, dentro do teu círculo de amigos? Mas eu quero te dizer uma coisa, você vai ser o influenciador da sua família para a glória de Deus. Quando eu olho, queridos, e percebo a palavra de Deus, como o Senhor, Ele é tremendo. Quando eu olho para a palavra de Deus em Números, de número 14, Números 13, Números 14, eu percebo um povo que murmurava tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem define, já que eu estou falando de família, quem define se os seus filhos serão crentes, servirão a Deus no futuro é você. Porque os seus filhos não guardam a impressão da igreja que eles recebem aqui na igreja. Sabe qual que é a impressão da igreja que os seus filhos vão guardar? Aquilo que você fala dentro do carro quando está indo embora. Aquilo que você fala a respeito da igreja dentro da sua casa. Aí eu acho interessante, porque o cidadão, a cidadã murmura, fala de todo mundo da igreja. Aí o filho pega a adolescência e some da igreja. Aí eles vêm para a igreja orar e dizer: Jesus, traz meu filho de volta. Oh, Jesus, faz a mudança lá da minha casa. Oh, Jesus, meu filho está lá, Senhor, no mundo, tem misericórdia. Mas o que é que a gente planta a vida toda? Eles murmuraram 40 dias sem parar. E quando eles terminaram, o Senhor disse para eles: vocês vão ficar 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia que vocês murmuraram. E você quer saber, porque eu fiz esse trajeto, vocês querem saber qual que é a distância de a pé do Egito a Canaã, da época? 11 dias. 11 dias. E eles alcançariam a promessa, mas foi tanta falação, foi tanta murmuração, que os 11 dias viraram 40 anos. Então cuidado em nome de Jesus com aquilo que vocês falam. E eu acho interessante porque já remete a esse tempo o ditado que diz: os pais comem uvas verdes e os filhos é que mancham os dentes. E esse ditado super antigo foi usado pelo próprio Jeremias e eternizado na Bíblia, virou um versículo, Jeremias 31, 29. Os pais comem uvas verdes e os filhos é que mancham os dentes. Pastor, o que quer dizer esse versículo? Os meus pais pecaram e é eu que pago a culpa. É eu que pago o preço pelos erros dos meus pais. Agora, uma verdade tem que ser dita, lamentavelmente, muitos filhos têm vivido exatamente isso. Estão colhendo o que os pais plantaram. Mas, louvado seja Deus que você está aqui, porque a palavra de Deus para a sua vida é: rompa, desfaça, mude a tradição de pecado que veio antes de você. Levante a sua mão, você será instrumento de Deus dentro da sua casa. Diga: eu recebo. Deus está na sua vida. Esse conceito de que os filhos pagam os pais, ou aquilo que os pais fizeram, é tão grande, que quando a gente chega no Novo Testamento, em João 9, acontece a mesma coisa. Os discípulos estão andando com Jesus, e vem um cego de nascença, e perguntam para Jesus: quem pecou? Foi esse homem, ou foi os pais deles?
E Jesus chega e responde uma resposta que eles nunca tinham ouvido. Jesus está falando, Jesus olha para eles assim, não, eu estou aqui, a partir de agora será diferente. Ele não está assim nem por causa do pecado dele, e nem por causa do pecado dos pais. Ele está assim para que se cumpra na vida dele, para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Então alguém pode apontar para você e dizer assim, ele está passando isso porque o pai e a mãe fizeram isso, mas eu quero te dizer, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Tem uma história, queridos, no Velho Testamento, que vai refletir exatamente o que eu estou pregando aqui. A história de Raquel, a mulher de Jacó. Jacó tem Raquel e Lia, e trabalha para o seu sogro Labão. Mas é Labão, não é Lambão, é Labão. Mas também é Lambão, mas o nome é Labão. Labão, na Bíblia, faz de tudo para prejudicar Jacó, mas Deus estava com Jacó. Não importa o que te façam, Deus está aí contigo. Então quem manda na sua vida é aquele que está sentado no trono. Jacó fica tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que Labão agora está querendo até matar Jacó. E aí Jacó chega em casa e diz assim, vamos embora. As filhas de Labão, elas dizem para Jacó, toda a riqueza de meu pai já está contigo, nós te seguiremos. E eles vão embora, arrumam as malas e vão embora. Mas Raquel, antes de ir embora, ela corre dentro da tenda do pai dela e rouba, a Bíblia diz que ela furta de lá os ídolos, as esculturas, os deuses, com letra minúscula, do pai, e leva junto com ela. Mas Jacó não sabia. Quando chega lá na frente, Labão lá atrás entra na tenda e vê que os ídolos foram roubados. Labão fica louco, diz assim, não, já me levou tudo, agora vai levar os meus deuses? Ele junta a comitiva e vai atrás de Jacó querendo matá-lo. Porque para Labão, os ídolos é que traziam a prosperidade para casa. Ele sempre lidava com essas imagens. E olha o que ele fez, ele passou isso para Raquel. E Raquel, mesmo tendo tudo, disse, não, eu tenho que levar o que papai tem. Eu tenho que servir o mesmo Deus de papai. Eu tenho que acender vela para os mesmos ídolos de papai. E aquilo estava tão dentro dela que ela leva junto. Quando o pai dela, Labão, alcança a comitiva, ele solta uma sentença. Ele diz, aquele que estiver com os meus ídolos, certamente morrerá. Uma palavra de maldição. Ele entra na tenda de Jacó, não acha nada. Ele entra na tenda de Lia, não acha nada. Quando ele vai entrar na de Raquel, Raquel pega uma sela de camelo e põe em cima dos ídolos e senta em cima da sela. Quando o pai chega com a comitiva dentro da tenda de Raquel, primeira coisa que ele diz, revira tudo, e começa a revirar, e ela está sentadinha. Aí o pai chega e diz assim, levanta daí. Ela diz assim, não pai, é que eu estou no período do costume das mulheres. Aí o pai respeita, diz, não, então fica aí mesmo. O pai, não achando nada, vai lá e pede até desculpa para Jacó, e vai embora. Porém a maldição do pai estava lançada. Quem estiver com os ídolos, morrerá. Um pouco mais para frente, quando a gente chega lá em Gênesis 35, olha o que vai acontecer. Jacó, que não sabia de nada, está em Betel, porque Jacó queria que a família dele fosse uma bênção. Mas Lia trazia os ídolos, Raquel trazia os ídolos escondidos. Quando chega em Betel, ele vai sacrificar a Deus. Porém, o sacrifício é feito, mas na hora de partir a Betel, a palavra de Labão cai sobre Raquel. E ela, grávida, começa a ter dores de parto. E a Bíblia diz que o seu parto foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E a Bíblia diz que ela morreu.
3 capítulos depois, Raquel morreu. Mas a Bíblia vai dizer que, quando ela foi morrer, lá em Gênesis 35:16, a Bíblia diz assim: e a alma estava lhe saindo, e entre parênteses, porque morreu. No último suspiro dela, ela olha para o filho que nasceu e o chama de Benoni. Benoni significa o filho da minha dor. Numa tradução mais ao pé da letra diz o filho da minha desgraça. Então, a desgraça de Labão foi para Raquel, e a desgraça de Raquel ela lançou sobre o filho. Mas quando ela lançou sobre o filho, tinha alguém dentro de casa ligado em Deus. Tinha uma pessoa dentro de casa que servia a um Deus verdadeiro. Jacó entra e diz assim: não! Aqui não tem filho da desgraça, não. Aqui vai se chamar, não Benoni, mas Benjamim, o filho da minha alegria. Pá! Cortou. Aqui não. Então eu não quero saber o que seu pai disse, o que sua mãe disse. Eu não quero saber se sua mãe queria que você nascesse ou não. Eu só quero te dizer uma coisa: você está aqui porque Deus cuidou de você, e a sua vida será uma vida de alegria, de presença de Deus, da glória do Senhor, dentro da sua casa. Então quando alguém lançar alguma coisa lá dentro de casa, desgraça de casa, você fala: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Corta em nome de Jesus. Você vai romper com as tradições de pecado da sua família. Diga amém. Pastor, meus pais traíram. Você não vai trair. Pastor, meus pais eram violentos. Você não será violento. Pastor, meus pais me abandonaram. Mas você não vai abandonar filho nenhum nesse mundo. Você vai fazer uma nova história. Pastor, meus pais xingavam. Mas você não vai xingar. Não deixa entrar palavrão dentro da tua casa. Meus pais eram viciados. Mas você será livre, livre, livre na presença do Senhor. Ah, se a gente entendesse a importância dessas coisas, gente. Ah, se a gente entendesse. Lembrei aqui, eu acho que eu já contei aqui uma vez. Eu estava num culto, a minha esposa estava comigo nesse culto, e tinha um pastor da Colômbia pregando, um missionário. Se você já ouviu, ouve de novo. Se você não ouviu, ouve aí. Um pastor, um missionário da Colômbia pregando. Missionário da Colômbia pregando. Quem era? Missionário do Deus vivo. Ele tinha 2 filhos e muita dificuldade no campo missionário. Isso ele contou a experiência dele. E a gente estava nesse culto. Ele tinha 2 filhos e de repente, naquela crise terrível, a mulher chega nele e diz: olha, meu bem, eu estou grávida de novo. E ele diz para ela: não é possível. Não. A gente não pode. Como é que a gente foi fazer um negócio desse? Como é que isso foi acontecer? Meu Deus, a gente não tem nem para os outros, vamos ter para esse agora. Foi isso que ele falou. Passou a gestação, esqueceu completamente disso. Passou a gestação, foi com a mulher para o hospital para ganhar o bebê. Era uma menina. Entrou no trabalho de parto e começaram as complicações. E o negócio foi indo, e ia morrer mulher, ia morrer a neném, ia morrer todo mundo. E ele foi tirado para fora, e aquela angústia de horas e horas e horas, ele contou quanto tempo foi, não lembro aqui, mas muitas horas ele estava no corredor desesperado. Ele começou a orar, começou a dizer: Senhor, é isso, vai morrer agora todo mundo aí, vai morrer minha filha, vai morrer minha esposa, vai morrer todo mundo, e eu te sirvo, e eu Senhor, tem misericórdia da minha vida, me revela, Senhor. Eu não tenho nem palavras para orar. E nisso passou uma enfermeira.
toda suada, que nem ele disse, de um hospital do interior da Colômbia. E ele pegou no braço da enfermeira e disse assim: o que está acontecendo? E a enfermeira falou para ele, revelada por Deus. A enfermeira olhou para ele e disse assim: eu não sei, a impressão que eu tenho é que a sua filha não quer nascer. Ele disse que na hora, caiu um raio na cabeça dele. Ele dobrou o joelho, a porta estava aqui, ele foi na porta, para o lado de lá da porta, a filha estava tendo trabalho de parto, ele dobrou o joelho na porta. Ele abriu as duas portas e ele deu um grito, que parou o hospital. Ele disse: filha, papai te ama. Tudo que o papai mais quer é você nos meus braços, filha. Ela nasceu. A esposa não morreu, a menina não morreu, e ele falando que a menina é uma benção, e todos os dias ele pega ela no colo e diz: papai te ama, a sua vida é muito preciosa, você é muito importante para mim. Deixa eu falar uma coisa, porque isso aqui é muito sério. Você achou que você vinha aqui ouvir não sei o que, mas olha o que Deus tem para você. Não importa o que aconteceu, não importa se te rejeitaram, não importa se não te quiseram, não importa se te odiaram, Jesus te ama. Foi Jesus que te fez no ventre da sua mãe. Jesus tem uma nova história para a sua vida e para a sua casa. Pega aquelas crianças lá de baixo, eu não sei o que você já disse para elas, mas pega elas, abraça pelo pescoço e diz: mamãe te ama, tu será uma bênção. Para de dizer: isso aí é igual meu pai, meu avô, é igual o vô, isso aí é igual o vô, essa daí é igual a avó. Para de dizer isso, essa daí é igual Jesus. Será uma bênção nessa terra, será uma bênção nessa geração. Para de lançar maldição em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem a graça, você tem o sangue, você tem o Espírito do Senhor, você tem a palavra, você tem o poder. Lucas 10 e 19, eu vou ler o versículo, põe aqui para mim, Lucas 10 e 19, nós vamos ler junto o que Jesus falou a seu respeito dentro da sua casa. Lucas 10 e 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, escute agora, e sobre toda, eu não sei o que você está vivendo, mas é sobre toda a força do inimigo. Agora diga comigo: e nada, diga comigo: e nada me fará dano algum. Diga: nada fará dano algum à sua família, porque o Senhor te deu poder. Aleluia, aleluia, sobre toda a força do inimigo. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo? Não quero saber, é sobre toda a força do inimigo, Deus te dá poder. Toda a força do inimigo, toda a força do inimigo. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga bem. Põe aí, Caio, gostei, põe Hebreus 2,14, olha o que diz Hebreus 2,14, come de colher essa palavra, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Jesus aniquilou o diabo. Agora põe o 15, diz assim, e livrasse todos, diga eu, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, ele te libertou da escravidão. Nenhuma influência de quem viveu antes de você estará sobre a sua vida, nenhuma influência. Aleluia, ele te livrou. A partir de hoje você vai orar. Entenda, você é livre. Você já reparou, gente? A gente tem que despertar para isso. A família tem famílias que têm alcoólatras durante gerações.
Existem famílias que não conseguem ser felizes no casamento, todos, durante gerações. Existem coisas terríveis que acontecem. Existem famílias que desenvolvem esquizofrênicos, pessoas perturbadas, e aquilo vai perpetuando. Eu tenho um primo meu, o pai dele morreu na cachaça, e ele toda a vida foi um rapaz sério, trabalhador. O pai dele morreu, hoje ele é um alcoólatra. A gente olha e diz assim: nossa, parece uma coisa, né? Não, não é uma coisa, dou um nome, é o diabo mesmo. O diabo mesmo. A gente não está aqui para brincar de ser crente. Nós estamos aqui porque Deus tem poder para libertar todos os oprimidos de Satanás, inclusive aqueles da sua família. Se você não crê nisso, quem vai crer? Se você não acreditar, quem vai acreditar? Então, se Jesus te salvou, foi para você ser um instrumento de salvação dentro da sua família. Foi para isso que Jesus te salvou. Então tem gente aqui que me procura às vezes e diz assim: pastor, a minha família é tudo assim. É, pastor, é tudo a mesma coisa. Eu digo: tá, mas tu vai ser também? Ah, pastor, mas está no sangue, né? Não, tá, no teu está mesmo. Mas o sangue de Jesus, não o teu, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você pode ser diferente, você pode fazer diferença. E tem gente que é tão terrível que ele usa a Bíblia. Tem uns caras teólogos que vêm falar com a gente. Eu contei esses dias atrás que um chegou para mim e citou lá Êxodo 20, versículo 5. O cara citou, está escrito assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Aí o cara diz assim: aí pastor, é os meus pais que pecaram, então o castigo vai até a 3ª ou 4ª geração. O negócio é louco, né, pastor? Eu falei: é louco mesmo. É mais louco ainda para quem não lê o resto dos versículos. Só lê esse. Ué, mas tem mais? Tem mais, pastor. Tem mais, pastor? Tem mais. Lê aí, meu filho. Tu leu o 5, leu o 6. Sabe o que diz o 6? Não. Então vou ler para você. Diz assim: mas trato com misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu disse para ele: tu crê em 4 gerações? Ele disse: creio. Eu disse para ele: eu creio em 1000. Filho, o diabo tem 4, mas Jesus tem 1000. Diga: eu tenho 1000. Diga: eu tenho 1000. Eu tenho 1000. Você é muito maior. Deus te fez grande na terra para romper todas as ciladas de Satanás. Ele te dá poder nessa noite. A maldição vai até a 4ª, mas a benção vai até 1000. Jesus quer mudar a sua história. E essa semana, porque Jesus é o Deus do hoje, e esta semana você vai receber a autoridade de Deus para começar a mudar a história da sua família. Os milagres vão acontecer na sua casa. Os milagres vão acontecer na sua casa. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Provoque quem está do seu lado e diga assim: a salvação não é só para você, é para toda a sua família. Diga: é para toda a sua família. Os teus filhos vão entrar contigo na arca. Aleluia.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus fez uma aliança com você. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração com você. Mas eu preciso que você entregue a sua casa para Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor está aqui, o Senhor é o edificador do nosso lar, da nossa casa. Onde tiver um parente agora, nós vamos orar para Deus alcançar. Antes, porém, existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu preciso desse Jesus na minha casa. Jesus está tão longe. Eu preciso. Existe alguém? Só faz um sinal com a mão. É uma oportunidade de ouro. Existe alguém? Existe alguém? Você quer vir aqui, meu filho? Vem aqui. O Senhor vai salvar toda a sua casa. O Senhor vai fazer grandes coisas no meio da sua família. Ninguém dá nada para você, mas Jesus te encontrou. Tu será Davi na terra. Será instrumento de salvação. Tem coisa mais linda que isso? Tem coisa mais linda que isso? Existe mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Faz um sinal. Existe alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus? Se afastou por algum momento? Existe alguém? Faz um sinal. Tem alguém? Faz assim, ó. Existe mais alguém? São esses? Então pergunta para quem está do seu lado. Você tem certeza que você não quer ir lá na frente? Eu vou com você. Diga. Faz o convite aí no particular. Enquanto você canta aqui, Jesus visita a tua família. Visita aquele primo. Visita aquela prima. Comece a dizer o nome das pessoas. Diga o nome das pessoas. Diga. Diga o nome. Visita, Jesus. Onde estiver fulano, visita. Enquanto você canta, Jesus está visitando. Jesus andou por todas as partes. Jesus anda lá onde Ele está agora. Oh, aleluia. Ore, cante, adore, peça. Quebra, Jesus. Cura as feridas, Senhor. Por quê? Aleluia. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, peça misericórdia a Deus. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Eu quero que você ore junto com a sua família. Se vocês estiverem separados, sentados separados, se juntem aí. Pastor, não tem ninguém aqui da minha família agora. Então você adota alguém que estiver sozinho aí e puxa para perto. Vamos fazer uma oração em família. Vocês não fazem ideia de como o diabo fica revoltado. Como o diabo fica furioso.
Existe um projeto pronto de Satanás para destruir a sua casa, mas será rompido aqui. Talvez você diga assim: pastor, minha esposa não está aqui, pastor. Minha esposa não quer saber de igreja. Levante a sua mão, porque Deus vai visitar ela. Pastor, meu esposo, pastor, ficou cego. O meu esposo está longe. Enquanto a gente ora, Jesus quebra toda a cadeia, toda a corrente. Jesus faz tudo novo. Quem está entendendo aqui a presença do Senhor? Quem está entendendo o que Jesus está fazendo? Nós vamos orar. Você vai apresentar a sua casa. Semana que vem você traz um vizinho, uma vizinha, porque esse mês é o mês das famílias. E Deus vai fazer grandes milagres nesse lugar. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Você é livre. Toda obra de Satanás, toda ferramenta que foi preparada contra você e a sua casa, toda palavra que os teus pais lançaram sobre você, todo pecado familiar, tudo foi deixado nos pés da cruz. O sacrifício de Jesus é maior, é poderoso. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que realiza. Levante a sua mão. Uma das mãos levantada, a outra você abraça quem está aí do seu lado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e te bendizer pela tua obra redentora naquela cruz. Só por causa da cruz é possível, Senhor, vivermos a libertação nessa noite, nesse lugar. É possível a libertação na família. Pai, em nome de Jesus. Tem gente aqui que cresceu ouvindo tantas coisas, mas o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Tu escreve uma nova história para os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam luz em festas de família. Que sejam os teus filhos e as tuas filhas que influenciem as reuniões. Pai, em nome de Jesus, Tu escreve nova todas as coisas. Tu faz de nós uma nova criatura. O Teu sacrifício na cruz é suficiente para nos libertar de toda maldição de pecado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos pelo poder que é no Teu sangue. Pai, eu oro pelos casamentos aqui representados. Eu oro pelos pais, pelos filhos, pelas famílias aqui nesse lugar. Senhor, libera sobre nós, Senhor, uma nuvem de milagre e de libertação. Alcança, Senhor, o parente que está lá fora. Alcança, Senhor, o filho desviado. Alcança, Senhor, o pai e a mãe que não te conhece. Alcança o esposo, a esposa, lá onde estiver agora, sentado no sofá, na frente da TV, andando na rua, dentro do bar, numa biqueira, não importa. O teu poder é grande, o teu poder é maior. Nós cremos no Deus que faz, que refaz, que desmancha, que levanta. Nós cremos no Deus que edifica a casa. Por isso, Senhor, esta semana, Pai, derrama sobre nós uma autoridade, poder do céu, Pai, para repreendermos todas as obras de Satanás. Dentro da nossa casa não. Dentro da nossa casa não. A nossa casa será lugar de paz, de amor, de fidelidade, de respeito, para a glória do Teu nome. Nós rompemos nessa noite, nós Te adoramos nessa noite, e nós Te bendizemos nessa noite, para a glória do Teu nome. Você está perto da sua família? Abraça quem é o da sua família aí, dê um abraço apertado e diz: olha, eu te amo, você é muito importante para mim, você é tão importante na minha vida. Diga.
Oh, aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Aperta forte. Até doer. Aleluia. 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 Ele quebra. Comece a sua semana cantando isso. Comece a sua semana cantando isso. Cantando isso. Oh, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, irmãos, não dá vontade de ir embora. Levante sua mão. Que o grande amor de Deus esteja lá dentro da sua casa. Querido, isso aqui não é bênção para final de culto, isso aqui é bênção para a sua vida. Que o amor de Deus esteja no meio da sua família. Que a graça salvadora de Jesus alcance o nome daqueles que você falou nessa noite, assim como te alcançou, e você vai dizendo: eu tomo posse disso. E que a comunhão, o respeito, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja lá dentro do teu lar nos momentos difíceis. É o Espírito Santo que estará com você. Quantos podem dizer amém? Diga glória a Deus. Diga: minha casa será um lugar de paz. Aplauda Jesus e cumprimente seu irmão.